Notícia bombástica. O bolsonarista relator da CPMI do INSS, que pediu a prisão preventiva do filho do Lula, foi denunciado por suspeita de ter engravidado uma menor. É isso mesmo, meus amigos. O bolsonarista Alfredo Gaspar, do PL do Alagoas, foi denunciado à Polícia Federal por ter supostamente engravidado uma menor de 13 anos. E você sabe que uma menor de 13 anos, independente do consentimento ou não, é estupro. Por isso que hoje de manhã o deputado Lindbergh de Farias do PT usou esse termo para se referir a ele, que deixou ele muito exaltado. As informações dessa denúncia foram divulgadas agora à noite pelo próprio Lindbergh e pela senadora Soraya Tronic, e de acordo com os elementos reunidos, há referências à participação de um intermediário em negociação com o deputado ou com terceiros que atuariam em seu nome. O objetivo indicado seria evitar que o caso fosse levado à polícia ou ao judiciário. O documento cita registro de pagamento de R$70 mil já realizado, além de tratativas em andamento do valor de R$400 mil. Os valores estariam relacionados a acordos para manter silêncio sobre o caso. Entre as medidas solicitadas à Polícia Federal estão a preservação de provas digitais, rastreamento de pagamentos, identificação de intermediários e verificação de registros civis ligados ao nascimento da criança. Também foi solicitado que sejam adotadas providências para proteção à vítima, da criança e de possíveis testemunhas. O pedido inclui medidas de segurança diante do conteúdo das acusações. Ao se defender diante dos repórteres, ele acabou entrando em contradição, porque primeiro ele disse que tinham trocado de nome, que essa criança era filha de um primo dele lá na Alagoas, e depois ele disse que nem conhece essa mulher. Ou seja, ao mesmo tempo ele sabe detalhes dessa acusação, dessa denúncia que foi feita hoje, e ao mesmo tempo ele disse que não conhece a mulher. Tá um pouco estranho. Sem falar também no discurso apelativo em defesa da família, típico de qualquer bolsonarista. Rapaz, esses bolsonaristas, membros dessa comissão, parece aquele negócio, né? Quanto mais a gente mexe, mais a gente fede. O presidente da CPMI, do INSS, ele comprou um avião por R$1,5 milhão através de uma de suas fazendas, de uma empresa de sua fazenda. Porém, meus amigos, o preço que ele pagou nesse avião é mais de 4 vezes superior ao valor que ele foi vendido em 2022. Veja, em 2025 ele comprou o avião por R$1,5 milhão, porém em 2022 esse avião foi vendido por R$330 mil. Também tá estranho. Lembrando que esse senador é o senador que é acusado de proteger a galera lá da Lagoinha, o André Valadão, foi o senador que está sendo investigado pelo Flávio Dino por ter enviado emendas milionárias para ONGs vinculadas a essa igreja, tá? E o vínculo dele com essa igreja é tão grande que ele já chegou a apresentar telejornal na emissora de TV que a igreja da Lagoinha possuía. E como era de se esperar, o relator fez um relatório bem mentiroso. Ele protegeu a galera bolsonarista, incluindo o pessoal da Lagoinha. Ele pediu o indiciamento de 220 pessoas, incluindo o filho do Lula, ex-ministros e parlamentares. Chegaram até a pedir a prisão preventiva do filho do Lula, baseado apenas num depoimento mentiroso de uma pessoa. Até porque, se o filho do Lula fosse suspeito, o ministro André Mendonça já teria convocado ele para depor, porque desde janeiro que o André Mendonça quebrou os sigilos bancários do Lulinha e não encontrou absolutamente nada de irregular. Nenhuma transação suspeita entre ele e o careca do INSS. Aliás, nenhuma transação sequer entre ele e o careca do INSS. Quem dirá suspeita? Ou seja, minha gente, foi uma CPI para fazer palanque político, para acusar o governo Lula e proteger os deles. E aí, paralelo a isso, os outros membros da CPMI, que são da área do governo, eles prepararam também um relatório paralelo, onde eles pedem o indiciamento do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro e de mais de 200 pessoas. Do Bolsonaro foi porque o Bolsonaro emitiu várias portarias abrindo mesmo para todas aquelas associações poderem cometer os seus crimes lá no INSS, e o Flávio porque ele tem uma funcionária que é irmã de um sócio do careca do INSS. E depois do Gilmar Mendes criticar publicamente os vazamentos desses deputados bolsonaristas, que vazaram para vários veículos de comunicação da imprensa dados importantes da investigação que não poderiam ser vazados, inclusive o Gilmar Mendes usou até o termo de criminoso, os parlamentares ficaram chateados, os bolsonaristas, e eles simplesmente apresentaram nessa sexta-feira uma notícia crime contra o Gilmar Mendes no STF. O Alfredo Gaspar, para cutucar o Gilmar Mendes, ele citou até aquela frase do Roberto Barroso, que chamou o Gilmar Mendes de uma pessoa horrível, uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. Para você ver o circo que virou, que os bolsonaristas fizeram dessa CPMI, que era para ser algo sério, que eles tornaram
praticamente num circo. E em relação a essas tentativas dos bolsonaristas de fazer dessas investigações do Master e do escândalo do INSS uma nova Lava Jato 2.0, o ministro Alexandre de Moraes determinou algumas limitações à liberação de relatórios do COAF. Ele determinou que o COAF só pode produzir e divulgar relatórios se a pessoa for investigada ou tiver um processo na justiça contra ela, e que essas CPIs não podem mais fazer buscas genéricas, tá? O que é a busca genérica? É quando a pessoa não é investigada, a pessoa vai lá no COAF e pede toda a movimentação da pessoa para tentar achar alguma coisa contra ela.